Olá a todos, amigos. Hoje a nossa conversa aqui é sobre o Evangelho na visão espírita. E a gente vai pensando, vai refletindo para que nós devemos ler o Evangelho, né? Então, estudar o Evangelho nos ajuda a compreender melhor o seu significado, para que fique mais fácil a gente praticar os ensinamentos que ele contém em nossas vidas, no nosso dia a dia. A prática e o estudo do Evangelho nos dão mais tranquilidade, mais segurança. Nós ficamos mais conectados com a espiritualidade. E isso facilita mantermos uma boa vibração espiritual, termos melhores pensamentos. Voltando um pouquinho lá na história, qual é a origem da palavra evangelho? O evangelho é uma palavra de origem grega e que significa boa nova, ou uma boa e feliz notícia, tendo a ver com os ensinamentos de Jesus. Então essa boa nova, em alguns livros, algumas passagens nós lemos a boa nova, que é justamente o Evangelho, a mensagem que traz. A palavra Evangelho aparece 75 vezes, pelo menos, no Novo Testamento. E o Novo Testamento forma um conjunto de 4 livros, conhecidos como o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João. Esses 4 livros que compõem o Novo Testamento estão subdivididos aqui num panorama, claro, bem geral, entre os atos comuns que Jesus praticou, os milagres, as predições e os dogmas da igreja explicados num sentido moral. E para nós espíritas, o que é esse Evangelho? É o Novo Testamento? É um outro livro? O que é o Evangelho? O Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o mesmo livro, só que à luz da compreensão dos ensinamentos espíritas. Então ele contém as mesmas passagens bíblicas, por isso que nós lemos lá quando nós vamos estudá-lo, algumas passagens, muitas passagens, e aí vem a explicação dos espíritos sobre o que Jesus quis dizer à época. Então são os mesmos livros que estão no Novo Testamento, só com a visão espírita. E Emmanuel vem nos dizer que não importa muito ser algumas passagens ser do Evangelho de Mateus, ou de Lucas, ou de João. Porque muitas vezes nós vemos esses tipos de polêmica acontecer, discussões, escritos, enfim. Porque, segundo Emmanuel, o que vale são os ensinamentos que o Evangelho contém. Essas lições divinas que nós devemos despertar através do conhecimento, do nosso estudo, para que a gente consiga praticar nas nossas vidas. Esses ensinamentos que o Evangelho traz são atemporais, não importa a época que nós estamos vivendo, eles são aplicáveis no nosso dia a dia até hoje. O Evangelho representa o mais elevado código de conduta de ética existente na humanidade. Olha a importância deste livro. Os seus ensinamentos apontam o caminho da sabedoria, da paz, o progresso espiritual e norteiam o nosso próprio conhecimento. Então o estudo do Evangelho é muito importante justamente por isso, porque ele vai balizando, conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai amadurecendo, ele vai balizando o que é o correto, o caminho que a gente deve seguir. Muitas vezes a gente pensa, nossa, mas praticar os ensinamentos do Evangelho parece que está tão distante da nossa realidade. Não, se nós pararmos para pensar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente pode ir colocando esses ensinamentos em prática, pensando, como já fez lá atrás Santo Agostinho, o que eu poderia ter feito diferente, Fazer essa revisão do dia a dia quando a gente vai ao se deitar.
Né? O que eu poderia, nos acontecimentos do dia a dia, como eu poderia ter feito diferente? O que será que eu poderia ter, o que será que eu posso melhorar? Né? Então, para Emmanuel, o Evangelho é a revelação de Cristo, é a revelação que Cristo nos deixou para conhecermos melhor, é claro, para termos mais acesso a esse ensinamento, mas para conhecermos melhor quem? Conhecermos melhor Deus, né? Essa magnitude. Certa vez perguntaram para o Chico Xavier, qual é a importância, Chico, do Evangelho para as nossas vidas? E o Chico respondeu, nossa, o Evangelho ele serve à nossa evolução espiritual e é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. Então é como se ele fosse o sol na nossa vida. Então ele é um livro que ele pode mesmo nos acompanhar nesses momentos que nós todos temos de mais altos e baixos. Nós podemos abrir uma lição aleatoriamente, refletir sobre ela e ver que ali a gente tem amparo, perceber que ali a gente tem uma palavra amiga. Todos nós temos a necessidade de conhecer melhor os ensinamentos de Jesus. E quando nós tomamos consciência da verdadeira razão, é quando nós tomamos, né, a consciência da verdadeira razão de estarmos aqui encarnados, né, através desses ensinamentos. O exercício das lições do Evangelho em nosso dia a dia, ele é então possível, já que esses ensinamentos são atemporais, já que nós podemos refletir e pensar, né, no que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de diferente. A gente pode aplicar o Evangelho em nossas vidas. Quando nós compreendemos através dos estudos, né, nós compreendemos um pouco mais as parábolas contidas no Evangelho, nós vamos possibilitando um contato mais íntimo conosco mesmos e com Deus. E a partir daí a gente tem uma visão mais ampliada do verdadeiro sentido da vida. Para que a gente está aqui? Isso é muito importante porque também muitas vezes a gente tem esse que a gente chama de vazio existencial, né? Por que será que a gente é tomado desses vazios? Porque muitas vezes a gente precisa parar e refletir para esse sentido maior que tem a vida, para esse sentido maior que a gente possa estar vivenciando alguma dificuldade. Existe um algo maior para que aquilo esteja acontecendo. Nada é o acaso. Então, mesmo nesses tempos em que a gente está de uma vida diferente, que a gente está sendo obrigado a viver, a nos adaptar, é um momento, né, que a gente pode olhar para o que está ao nosso redor e valorizar talvez algumas coisas que estavam um pouco perdidas no corre-corre do dia a dia, né? Dar valor à vida. Hoje em dia a gente está tendo que parar para ter esse novo significado e dar esse novo significado à importância da vida, à importância da família. O que a gente pode fazer ainda? Ainda é tempo. Nós temos, quando nós acordamos e temos a chance de continuarmos a viver, de estarmos aqui, é tempo, sempre há tempo para a gente se melhorar, para a gente se corrigir, para a gente ter um novo olhar sobre a vida. Essa chance que Deus nos dá é diária. Então a gente tem sim como melhorar. A gente pode se melhorar, a gente pode praticar o que a gente ainda não conseguiu praticar. E o Evangelho, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é nosso amigo nesse momento, porque ele nos ajuda a refletir, ele vai abrindo a nossa consciência, os nossos conhecimentos, para que fique mais fácil a gente entrar em prática com esse melhor. Então, na visão espírita, Kardec nos traz que o Evangelho é uma regra de proceder. É o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Qual é essa justiça? A justiça divina. Olha que importante passagem, né, que Kardec nos traz, que o Evangelho é uma regra de proceder.
Então, quando nós sentimos, nós meditamos e conhecemos um pouco melhor o Evangelho, nós nos aprimoramos intimamente. E isso é uma riqueza, essa reforma íntima a qual o Espiritismo nos propõe, né, como forma de progressão espiritual. O Evangelho vem nos auxiliar. O Evangelho é esse livro de cabeceira que tanto a gente deve se inspirar e tanto a gente tem ali a aprender e que a gente pode nos melhorar. Né? Então, quando nós nos propusermos a estudar o Evangelho e colocar em prática, uma coisa importante é que a gente está fazendo isso para nós mesmos, para a nossa evolução. A gente não deve se colocar na posição de corrigir o outro. Muitas vezes a gente fala, nossa, eu li aquilo no Evangelho e a fulana está fazendo justamente aquilo. Então, assim, poxa, devo lá corrigi-la? Não, essa não é a ideia. A ideia é que a gente olhe para si e aonde a gente ali não está fazendo, ou a gente pode melhorar no que propõe o Evangelho, nessa mensagem que os Espíritos vêm trazer e explicar as passagens de Jesus. O Evangelho, ele serve a nossa própria reforma íntima, não a reforma do outro. Nós nunca vamos conseguir consertar o outro, porque nós mesmos somos eivados de muitos vícios. Nós estamos aqui não é por acaso também. Por mais que a gente tenha uma visão mais ampliada, um pouco mais de conhecimento na doutrina, de leitura, tal maior é a nossa responsabilidade. Tal maior deve ser o nosso grau de humildade, porque quando a gente estuda e a gente está aqui, por exemplo, hoje dizendo, quem precisa mais ouvir é a gente mesmo, né? Não é à toa que a gente está num trabalho assim. Então, a gente está sempre aprendendo. O Espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de Jesus. O Espiritismo não traz nenhuma moral diferente dos ensinamentos de Jesus. E sim, ele lança um entendimento sobre esses ensinamentos e é nele alicerçado. Né? Isso é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas passagens podem estar veladas no Evangelho. E o Espiritismo vem e justamente explicita, procura trazer ao nosso conhecimento. Algumas dessas passagens a gente pode colocar aqui como sendo a nossa essência imortal, que contém, né, lá nos ensinamentos que o Evangelho traz. Uma outra passagem que é importante, a nossa responsabilidade na construção do nosso futuro, porque somos nós que vamos caminhando no dia a dia, fazendo esse passo de formiguinha na construção do nosso futuro. E o nosso futuro não é só esta encarnação que a gente está procurando melhorar. O nosso futuro é constituído já das nossas prévias existências e do que a gente vai fazer nas próximas encarnações, né? Nesse caminho que a gente está trilhando. Então, o caminho do Espiritismo somos nós, o caminho da nossa evolução dentro do Espiritismo, somos nós que construímos. Nós construímos o caminho que a gente vai trilhar. Nós temos o livre-arbítrio e nós vamos escolhendo, né, o que nos convém, o que nos parece mais acertado no momento, de acordo com as nossas reais e genuínas possibilidades naquele momento. Então assim, isso é muito importante, porque nós vamos construindo o nosso caminho, né? Nós temos esta liberdade, né, de escolha, construindo os nossos pensamentos, fazendo com que a gente tenha melhores pensamentos, e o Evangelho vai nos deixando dentro desse ambiente. Então, em 1864, Kardec codificou, né, e publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo essa ampliação dos vários preceitos morais deixados por Jesus.
em consonância, claro, com o Espiritismo. Então, dentro lá do Pentateuco, que são um conjunto de 5 livros que a doutrina espírita tem, o Evangelho segundo o Espiritismo é um deles, e vai trazendo o Evangelho, traz dentro da doutrina esses ensinamentos morais. E traz também essa possibilidade de aplicação dentro da nossa vida. O Evangelho, ele sugere uma renovação moral, a nossa renovação moral, a responsabilidade de cada um de nós dessa compreensão e de poder praticar, ter esse olhar de compreensão e procurar praticar os ensinamentos. Então, quando a gente está em contato, a gente está estudando o Evangelho, a gente pensa, nossa, mas parece que é tão distante da nossa realidade, parece que é tão difícil. Não, justamente essa é a função do Evangelho, é de trazer para o nosso tempo, para nós procurarmos vivenciar isso no dia a dia. Então, estava lá, Jesus disse através de parábolas, que era a linguagem que se compreendia melhor na época, e o Espiritismo explica como a gente pode aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. E a gente sabe que Jesus, quando aqui esteve, nada deixou escrito. Os estudiosos e aí por isso o Novo Testamento trazem essa mensagem, né, em forma de escrita dessa passagem de Jesus. E eles defendem a ideia, alguns defendem a ideia de que o livro mais antigo é o livro de Marcos, né, que traz essas passagens, depois alguns outros, né, dos outros livros. Mas Emmanuel nos diz que não importa muito qual é o livro que veio primeiro, esta ordem, qual é o livro que veio depois. O que importa é a essência dos ensinamentos de Jesus, como essa passagem que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então a sequência, como a gente diz, né, a ordem dos produtos não altera, né, ali o que é o principal. E naquela época os israelitas, os gregos, os romanos e outros povos, eles se comunicavam por parábolas. Essa era a linguagem de compreensão da época, mitos e lendas. E Jesus também se utilizou dessas histórias simbólicas para maior compreensão do povo naquela época. E os preceitos morais das parábolas necessitam de uma interpretação. E é justamente isso que o Evangelho faz, ele interpreta a luz do Espiritismo, para que a gente possa compreender melhor a forma mais amorosa, a forma mais, de uma forma mais amorosa, uma forma mais profunda, que o Espiritismo procura trazer, né? Que esse livro do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec procura trazer para que a gente possa abrir os nossos corações, entrar em contato com esse amor incondicional de Jesus e procurar trazer essa luz para as nossas vidas, essa luz para os nossos dias a dia, para o nosso dia a dia, para as dificuldades que a gente está enfrentando nessa vida, porque todos nós estamos enfrentando dificuldades, uns mais, outros menos, mas nós estamos sendo aqui todos os dias colocados em prova, colocados em situações que nos fazem entrar em contato com a gente para que a gente possa melhorar, para que a gente possa justamente fazer essa reforma íntima. E para isso a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de conhecimento da doutrina, a gente precisa desse estudo. E quanto mais a gente vai amealhando, né, juntando esses ensinamentos, mais chance a gente tem de evoluir. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de vital importância que nos traz todo esse conhecimento de uma vivência mais rica, dos caminhos que a gente pode chegar, e de quanto a gente pode evoluir ainda numa encarnação. Nós estamos aqui encarnados neste momento que nós estamos vivendo hoje, né, no dia da gravação dessa palestra a gente continua vivendo nessa pandemia, justamente para também a gente repensar a nossa vida. É uma chance em que nós temos de dar mais valor
a nossa vida, a nossa família. E a gente é convidado a fazer essa reforma íntima, a nos melhorarmos no dia a dia, lembrando que quando a gente está em contato com esses ensinamentos, que a gente vai compreendendo um pouco melhor, esses ensinamentos servem, antes de qualquer coisa, para nós mesmos, né? Não é para corrigir o outro. E é isso que é o Evangelho, que é essa boa notícia, essa boa nova que o Evangelho veio nos trazer. A gente deve sempre manter essa postura desse bom humor, de procurar o bom humor no nosso dia a dia, procurar esse bom humor dentro do lar, que isso é um exercício que a gente vai praticando também, né, para que a gente possa estar numa melhor sintonia espiritual, no dia a dia, dentro de casa, com a nossa família, com o nosso íntimo os nossos íntimos mais íntimos, é que a gente justamente deve procurar ser leve. E essa é uma das propostas do Evangelho, tem dentro de tantas outras que o Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por nós, por Kardec, ele é um livro de muita luz, de muitos ensinamentos, e é um livro muito valoroso. Então essa é a ideia, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. É o mesmo livro que temos lá no Novo Testamento, só que ele é adaptado, ele é explicado à luz da nossa doutrina do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa é a mensagem de hoje. Eu quero deixar aqui muita esperança, uma mensagem de esperança, de paz, que a gente se fortaleça intimamente, que a gente esteja sempre disposto a nos melhorar, que a gente saiba que a gente nunca está sozinho, que a gente, parando alguns minutos e fazendo uma prece, a gente pode se ajudar, a gente pode ajudar as pessoas da nossa família, as pessoas que moram com a gente, toda essa extensão, e que isso vai se irradiando para o mundo, né? Para o nosso planeta, que está precisando dessa vibração positiva, para a gente ter dias melhores, dias mais leves. Então eu deixo aqui os amigos com essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, e trazendo um pouco mais, explicando, procurando pelo menos explicar o que é o Evangelho segundo o Espiritismo à luz da doutrina espírita. Agradeço bastante e até a próxima, amigos. Até